Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar a nossa live. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Vou esperar a doutora Luciana entrar. Hoje a gente vai falar sobre um tema. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já vi aqui a doutora. Super importante. Relevante para a nossa sociedade como um todo. A doutora Luciana deu o prazer, né, deu a honra de dividir um pouquinho do tempo dela com a gente. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no perfil da Comissão da Mulher da ABA do Rio de Janeiro. Boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, também é uma honra para mim. Bom, doutora, estou vendo aqui o pessoal entrar, vamos esperar, né? Vamos esperar um pouquinho. Mas eu acho que assim, a gente podia começar fazendo uma introdução do tema, né? É um tema super sensível, né? A gente percebe dificuldade da sociedade discutir como um todo, desde lá do nicho familiar, né? Uma mãe ter dificuldade de falar com sua filha pré-adolescente, adolescente, sobre o assunto, e as próprias autoridades, né? Eu acho que é um mix aí de muita dificuldade mesmo, né? Não só desinformação, mas dificuldade de tratar o assunto, de abordar. Tem muito mito, tem muito tabu, né? E gravidez na adolescência é uma grande realidade do Brasil, né? Então, eu queria que a doutora se apresentasse um pouquinho para a gente, para quem ainda não conhece a doutora Luciana. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, muito importante esse assunto, né? A gente precisa massificar a discussão sobre esse tema. Eu sou ginecologista e obstetra, eu atuo tanto na parte de cuidado da saúde da mulher no setor primário, quanto lá no terciário. E todo esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje tem implicação em todo o atendimento da mulher ao longo da vida. E a gente vai tentar falar sobre isso. Primeiramente, é um assunto que está tanto no meu consultório quanto na minha vida particular. Eu tenho uma filha que é pré-adolescente, então é praticamente assunto constante. E pode falar. Eu tenho uma filha também de 10 anos, também tenho essa dúvida, tenho uma de 7, uma de 10, mas a minha de 10 já é assim, uma mocinha praticamente, né? Mocinha, coisa de antiga, mas é, é, eu mesma tenho essas dúvidas, né? E olha que a gente, enfim, eu trabalho com isso, né? Eu tenho noção, né? E vivo nessa realidade, né? Não só na Comissão da Mulher, nas ONGs, nos projetos sociais, enfim. E mesmo assim, né, eu acho que é uma dificuldade e é uma realidade muito democrática, né? A gente vê isso em todas as classes, né? Falar de sexualidade é reprimido desde os tempos mais remotos, né? É uma coisa que ainda é um tema intocado às vezes, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. E principalmente os adolescentes. Então, falar sobre sexualidade é entender grande parte das transformações da vida
da criança para a fase adulta. A adolescência é exatamente a fase de transição da criança para a vida adulta. E aí acontecem diversas transformações hormonais, físicas. O adolescente ele passa a querer ser mais independente e a ter mais autonomia. E ele começa a descobrir o exercício da vida adulta. Então, ele precisa de orientação. Extremamente importante. Eu acho que não só eles, a gente precisa também, e a doutora vai ajudar muito a gente nisso hoje. Porque Vamos lá. Né, da criança, do adolescente, a gente já espera a curiosidade natural, né? Não só aquela animal mesmo, né, do ser humano, né, que é uma evolução natural, né, mas curiosidade do que eu estou sentindo, o que está acontecendo com o meu corpo, né, e às vezes a gente... eu já ouvi isso até uma vez, não sei se a doutora já ouviu essa frase, eu não vou falar nada com ela sobre isso, sobre vida sexual, sobre orientação sexual até, para não estimular, para ela não... Sim. Como se fosse um botão que você que liga, que não vem de lá, né? Que nós que provocássemos isso, e aí a pessoa vai empurrando com a barriga. Então, muitas das vezes, discute o tema, fala sobre o tema com uma outra amiguinha que também não tem noção do que está falando, a descoberta acaba acontecendo sem proteção, sem orientação, e a gravidez acontece, né? Isso quando a coisa é boa, né? Porque muito dessa proteção evita doenças também, né? Então, eu acho assim, eu recebi algumas mensagens com perguntas, né? Mas eu quero deixar a doutora à vontade para falar sobre o assunto, porque eu acho que quando a gente fala dos números, né? Da quantidade de adolescentes, pré-adolescentes grávidas, né? E o quanto isso impacta na vida delas e na vida da família delas, né? Porque muitas das vezes é uma criança que vai cuidar de outra criança, né? Não é porque tem 16 anos que já sabe ser mãe, né? Ou já tem preparo, maturidade para isso, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu acho que a gente pode começar, porque tem muita gente curiosa. Se vocês quiserem mandar mensagem, perguntas aqui pelo chat, pode mandar. Eu vou começar aqui com algumas perguntas que a gente recebeu previamente, e aí a doutora evolui da forma que achar mais confortável. Em média, quantas adolescentes chegam ao sistema de saúde grávidas? Né? Assim, é um volume pequeno, médio, grande, porque a gente repara que muito pouco se fala, né? Claro, tem a proteção do menor de idade já, normalmente, né? Mas, como eu falei do tabu, né? A gente não tem muito acesso a isso. É uma procura grande? Isso é muito estratificado. Cada esfera social apresenta uma taxa de incidência de gestação na adolescência. A gente vê que o que chega no SUS é muito mais frequente. Então, é muito comum a gente pegar gestantes com 16, 17, entre 16 e 22 anos, é extremamente comum. Menos um pouco 14, 15, mas também é bastante prevalente. Mesmo crianças, né? Ainda recebem muitas crianças, né? Sim, muita. E a doutora acha que essa gravidez na adolescência, né? Ela é fruto de desinformação, ela é sexualização precoce, ela tem algum outro fator assim que seja impositivo ou determinante? Existe um conceito arraigado na população de que eu não vou falar para não estimular a sexualização, eu não vou esperar partir do adolescente os questionamentos para poder começar a falar sobre isso.
E a gente sabe, os estudos mostram que quanto mais a gente aborda sobre esse assunto, mais a gente tende a deixar o início da vida sexual mais para frente. A gente acaba postergando mais o início da vida sexual quando a gente fala sobre a sexualidade. E sexualidade não é só o ato sexual, é sobre as descobertas de uma transformação do corpo, sobre a descoberta do amor, do toque, da interação interpessoal. Então, é importante, desde a infância, começar a introduzir a criança na percepção do seu corpo, começar a falar sobre menstruação, falar sobre as mudanças que o corpo vai sofrer antes que essas transformações aconteçam. Isso prepara muito mais o adolescente para quando ele passa por todas essas descobertas. Então, é muito importante a gente falar. A impressão que dá é essa mesma, né? Deixa o tempo passar e aí pode ser tarde demais, né? Muito da consequência dessas gravidezes assim precoces, né? Eu acredito realmente que seja não só a desinformação, mas também consciente, né? A família, de forma consciente, mesmo a que tenha informação para dar e dividir, né? Ela acha melhor não falar sobre o assunto, né? Como se a curiosidade também fosse ser controlada, né? E às vezes é tarde demais, não tem mais o que fazer, né? Você já encontra a situação já concretizada. Dentre essas, não tem como não perguntar isso, né? A gente aqui atende muitas vítimas de violência doméstica, não só mulheres, como adolescentes, pré-adolescentes. Dessas estatísticas, né? Claro que dentro do teu alcance, da tua experiência, muitos são casos de abuso sexual ou violência sexual. É difícil te dar essa impressão, porque muitas das vezes a própria menina, a própria família não identifica aquilo como uma violência. Eles não conseguem perceber que todos os abusos e forçações são uma forma de violência e que configuram, de fato, um tipo de estupro, né? Sim, a gente aí entra numa seara complexa aqui no Brasil, né? Uma discussão muito errada, muito acalorada aí, que divide muito opiniões, né? E aí, falando disso, né? Não só da saúde mental, né? Das crianças ou das adolescentes, enfim. E aí eu sempre falo da menina, né? Porque a gente está aqui, o tema central é gravidez, então, obviamente, a gente está falando das meninas. O que há assim, de maior risco, né? De maior problema de uma gravidez precoce, né? Para uma menina, para uma adolescente? A gestação precoce, ela é uma gestação de alto risco, do ponto de vista, inclusive, médico, não só psicológico, social, mas ela é uma gestação de alto risco com maior prevalência de doenças relacionadas à gestação, pressão alta, diabetes, e isso acarreta mais riscos, inclusive de complicações pré-parto, fetal e pós-parto. Engraçado, né, que a gente, quando você pensa em criança, obviamente não, a gente acha que não está preparado, mas quando você pensa numa uma adolescente, né, a gente imagina, ela é muito mais saudável do que uma mulher de 25, de 30 anos, então é gravidez de alto risco, né, quando a gente fala de gravidez na adolescência. E aí, falando, né, de temas complexos, eu vi que tem uma pergunta aqui, vou até fazer ela antes,
que eu acho que tem a ver com aquele nossa primeira abordagem sobre falar, né? Trazer essa informação e falar sobre isso com as crianças, adolescentes. A Juliana, ela fala, a vacina do HPV aos 9 anos pode ser uma forma de introduzir o assunto da sexualidade e DSTs? Você acha Com que certeza. O HPV ainda é uma doença muito pouco falada e que acarreta diversas consequências ao longo da vida, inclusive reprodutiva da mulher. Câncer. Então, a gente tem que sempre estimular a vacinação a partir dos 9 anos das meninas. Dos 9 aos 13 anos, essa vacina é disponível no SUS. Então, a gente tem que difundir essa informação e difundir a importância dessa vacinação. Exato. E engraçado que a gente percebe o preconceito, né? Como os índices de vacinação nesses casos ainda não são os ideais, né? Eu fiz algumas pesquisas e realmente aparece muito essa questão da vacinação do HPV, né? Muita gente não dá nas suas filhas, acreditando exatamente que, imagina, isso aí é uma coisa lá pra frente. Vacina relativamente nova, né? Ela tem cerca de 20 anos. Então, na minha idade não tinha. Na grande parte das mães de hoje em dia, não houve essa vacinação. Então, elas nem sabem da existência e do porquê dessa vacinação. Então, a gente tem que falar sobre a importância de todas as vacinas, mais do ponto de vista ginecológico, a vacina do HPV, que previne câncer de colo de útero, de vulva, de vagina, é muito importante. Eu acredito, é a questão de saúde pública, né? É uma questão realmente de informação, né? De falar, de quebrar o tabu. Eu acho que aqui a gente busca fazer muito esse trabalho, né? Com o que a gente tem hoje, que também há 20 anos a gente não tinha, que são as redes sociais, que é essa corrente, né, de informação, corrente de troca, né, que ela é muito forte hoje em dia, né? Havia mais dificuldade antes, você tinha no máximo a televisão e aquela campanha, né, do Zé Gotinha andando pelos bairros, enfim, aquela coisa muito, né, fechada. Agora a gente tem essa amplitude, eu acho que a gente tem que fazer uso dela, né? E em contrapartida tem fenômeno anti-vacina acontecendo que é muito prejudicial em todas as esferas de idade, né? Infelizmente, esse movimento está crescendo. Lógico que eu estou falando a parte da questão Covid, né, que gerou aí uma grande discussão de vacina, mas as vacinas, né, todas as vacinas. Exato. Eu acho que ganhou mais força essa discussão e esse movimento nos Estados Unidos é um movimento muito grande mesmo, assim, isso está se espalhando perigosamente pelo mundo, né? E ainda nessa questão de saúde, né, de perigo, né, para essas adolescentes, elas buscam o pré-natal, assim, elas costumam, junto com seus familiares, enfim, buscar um pré-natal. E o que assim, elas podem fazer para minimizar esses riscos, né, que você comentou? Grande parte das meninas que engravidam na gestação tendem a esconder a gestação da família até o limite. Então, elas acabam entrando na assistência ao pré-natal de forma muito tardia. E a gente acaba não conseguindo diagnosticar a tempo algumas doenças. Sífilis, HIV, são doenças que têm crescido muito nessa faixa etária. E elas acabam tendo um acesso dificultado, tanto pela vergonha, quanto pelo medo de contar para a família e do preconceito em geral com esses casos.
Eu exatamente nessa pesquisa para a gente conversar aqui, eu vi alguns casos curiosos e assim, de meninas que conseguiram, assim, que os pais não... Tudo bem que você não dá mais banho na sua filha pré-adolescente, adolescente, né? Em geral, você não vê sem roupa e tudo mais, mas meninas que conseguiram não contar até o 8º mês de gravidez, é assim, impressionante como, né? Realmente é complexo. E aí, de repente, você já está no 8º mês praticamente pronta para parir, já passou por todos os problemas, né? E a gente tem que lembrar que se houve a gravidez, não houve a proteção, né? E aí, realmente, como você falou, essas doenças são, assim... quando eu falo até disso, né? Às vezes a pessoa, e ela pode engravidar. Eu falei, não, ela pode pegar AIDS, ela pode pegar sífilis. Numa balança, né? Eu acho que existem questões assim muito complexas e que reforçam essa necessidade da gente falar. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que a gente fala, né, do acolhimento. O acolhimento da adolescente grávida, da pré-adolescente grávida, mas, de fato, ela é acolhida. E no pós, né? Depois que o neném nasce, existe, como a doutora trabalha tanto, né, no público quanto no privado, são setores de realidades completamente diversas, existem programas, existe esse pós, né, atendimento? Depende de cada maternidade, né? Aqui no Rio existem muitas maternidades que têm um apoio psicológico, nutricional, com serviço social durante a internação. Algumas conseguem fazer um acompanhamento mais tardio, mas o índice de depressão pós-parto, o índice de dificuldade de se organizar depois do parto, de receber essa responsabilidade, é extremo. Então, a grande parte dessas meninas, elas não têm um atendimento suficiente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista médico. A assistência à saúde no Brasil ainda é muito deficitária, né? Sim, sim, muito precária. Essa assistência, né, de não só, né, posteriormente ao parto, mas essa assistência e as campanhas, né? E aí outra pergunta que também é super interessante, e assim, muita gente não sabe. Eu, por acaso, sei. A gente discutiu, debateu isso já em alguma reunião nossa lá da comissão, exatamente para saber como é que a gente poderia ajudar. Mas hoje, oficialmente, o que a gente tem, apesar de todos os defeitos que a gente sabe que a nossa saúde tem, de projetos, né, e de medidas mesmo preventivas, né? Existe um protocolo? O SUS, ele disponibiliza anticoncepcional oral, anticoncepcional injetável, DIU, camisinha. Só que existe muita dificuldade no acesso, do ponto de vista de falta de conhecimento dessa disponibilidade, do ponto de vista de dificuldade de falar para a família que está usando a pílula ou ter que ir em determinado momento do mês ao posto de saúde mensalmente ou trimestralmente, isso dificulta o acesso da paciente ao serviço. Muitas têm vergonha de falar que foram buscar ajuda ou tem medo de descobrirem que ela buscou ajuda nesse sentido e serem retaliadas pela família. Né? O preconceito, né? Assim, é muito forte ainda, né? E, infelizmente, junto com tudo isso, a gente tem ainda a questão de religião, né? A questão até da caminha, que ainda hoje se ouve, né? No sentido contrário da necessidade do uso, né? De uma forma
que é difícil até de acreditar, né? E puxando um pouco para a questão da educação, porque sem entrar em debates de religião, que eu sei que acaba nesse aspecto, né, nesse assunto específico, atrapalhando em alguns casos, você acha que, assim, e aí se você souber de algo, né, além do SUS, das campanhas que existem, que a educação sexual na escola, de uma forma também a não entrar, né, nesse debate de sexualização ou de polarização política, nada disso. Isso seria, sim, uma salvaguarda para esses adolescentes? Se essa educação sexual fosse oficialmente incutida na cabeça dos educadores? Mais informação e informação segura existir, melhor para o adolescente. Não basta um dia de informação. Essa informação tem que ser continuada. Dúvidas sempre vão existir. O adolescente está em formação dos seus conhecimentos, em formação das suas experiências. As experiências elas vão acontecer e as dúvidas vão surgindo de acordo com a vivência. Então, é importante uma informação continuada. Não basta uma intervenção. Hoje em dia, tanto as escolas públicas quanto as particulares, elas sofrem pressão de políticas, de religião, e acaba que a possibilidade de informar também é reduzida. E aí entra o dever da família de tentar prevenir e informar seus filhos sobre tudo que vai acontecer ao longo da adolescência. Isso, além, né, dessa necessidade que a gente sabe que existe, né, e a gente foca mais nas meninas quando a gente fala disso, porque é ela, efetivamente, que engravida, mas na sua experiência, assim, na sua visão, na maior parte dos casos, são adolescentes engravidando adolescentes ou há, sim, uma sexualização maior e essas meninas normalmente engravidam de adultos que não estão tendo os cuidados que deveriam? Acontece ambos os fatos. E falando sobre isso, a gente tem uma perspectiva de que a menina ainda tem o contato, a possibilidade do contato com o ginecologista. O menino, ele, a partir ali da fase puberal, muitas vezes ele deixa de ter acompanhamento com um pediatra e o clínico não aborda grande parte das vezes sobre assuntos relacionados à sexualidade e ele fica completamente desassistido. E aí as informações com amiguinho, com informações muitas vezes erradas, passam a vigorar. E esse menino que se torna um homem de 19, 20 anos, ele também não sabe se prevenir. E a gestação não é só da mulher, a gestação é do casal. A gente tem que responsabilizar o pai também sobre a paternidade. Então, a gente tem que... Responsabilidade. Sim, a gente tem que ajudar a criança que vai nascer a ter uma família estruturada. E informar tanto o menino quanto a menina é uma forma também de se prevenir, às vezes até uma próxima gestação. Teve uma gestação na adolescência. Vamos prevenir a próxima? Porque muitas meninas acabam que chegam com 20 anos no terceiro filho. Então, a gente aconteceu a primeira vez, mas como ela vai aprender a evitar a segunda, a terceira e assim por diante? Sim, e isso é muito comum, né? Eu vi aqui a Júlia, a nossa presidente da comissão, falando que essa carga não pode ficar só sobre a menina. De fato, não, e a gente tem que falar e ensinar muito aos meninos, né? Porque como a doutora falou, a gravidez ela vem por dois, né? Sim. Só que fato
E a realidade é que a maior parte é mãe solo, a maior parte é abandonada nesse momento, às vezes não só pelo pai da criança, mas pela própria família. Então, essa carga não deveria, mas infelizmente recai sobre as mulheres, né, de modo geral, de uma forma assim, realmente absurda. E isso que você falou, essa pontuação que você falou, a Dai colocou aqui também, importante observação sobre outras gestações. É muito comum isso mesmo, né? A gente engravida, depois engravida de novo, não aprendeu nem com aquele momento, né? Então, realmente precisa de ajuda para ser direcionada, né? Não é só informada, ela tem que ser... Ela realmente não sabe e ela não tem acesso a conhecimento. Então, Exato. muitas vezes virão até que ela sofra alguma sequela que precise realmente intervir. Então, é um ciclo que a gente precisa intervir. E por falar, né, no ciclo, né, uma das perguntas que a gente recebeu, ela tem tudo a ver com isso, né? Assim, é possível identificar a gravidez da adolescente como uma transgeracionalidade, né? Repetindo um histórico familiar, que a gente vê que é muito comum uma adolescente que engravidou cedo de uma mãe que também engravidou cedo, que a mãe dela engravidou cedo. É uma coisa assim transgeracional mesmo? Sim, a adolescente, ela, quando engravida, muitas vezes deixa de estudar, larga a escola. E aí as condições socioeconômicas são reduzidas. E aí as possibilidades socioeconômicas de estudo, de informação para o seu filho também são reduzidas. E isso se torna um ciclo. Então, com certeza, isso passa de geração em geração. É um ciclo que fica perpetuando naquela família aquela questão, né? Isso aí, além, né, a gente também, eu vi aqui um comentário falando das doenças, né? Isso a gente falou um pouquinho atrás. A gente está falando aqui, né? Nosso tema principal é da gravidez na adolescência, mas talvez a consciência, não só pelo temor, né, de pegar ou transmitir uma doença, mas pela responsabilidade com o seu próprio corpo, né? Com a sua própria... Aliás, as doenças também podem ser transmitidas para o próprio feto, né? Sim, de modo geral, assim, nessas grávidas adolescentes, né? As que você atenda, talvez no particular, elas exigem de você assim um sigilo sobre o que está acontecendo com ela? Você percebe assim nas famílias uma unidade ou não? Você ainda percebe em pleno 2023 aquele preconceito, aquele bloqueio, né? E aí, como você falou, não importa da esfera social, classe social, enfim, chamamos do que quiser, mas a diferença econômica e intelectual, e de educação, e de possibilidades, né, que a gente sabe que reduz. Nós, que somos, de uma certa forma, né, considerando a realidade brasileira, muito privilegiadas economicamente, a gente consegue muitas das vezes contratar alguém que possa ficar quando você está estudando ou que possa ficar enquanto você está trabalhando. A gravidez e o filho, né, pode parecer duro o que eu vou falar, mas de fato eu acho que não tem outra forma. Ele atrapalha, né, nessa evolução profissional, nessa evolução... Não impede. Claro que não. Não estou dizendo que o filho não vai evoluir, não é isso. Mas a gente sabe que a realidade é que dificulta. Se você está sozinha, então, pior ainda. Você vai deixar com quem? Grande parte das meninas ficam sozinhas. É muito comum família abandonar, não ter quem cuide da criança para que ela possa continuar a vida dela de estudo, de formação, de trabalho, e ela acaba perdendo toda a sua voz e todas as suas possibilidades. Grande parte dessas meninas acabam não conseguindo evoluir socialmente
depois de uma gestação não planejada. Uhum. É muito comum, realmente, assim, e os números são alarmantes, né? Eu fazendo essa busca, né, antes da gente conversar, eu fiquei realmente chocada, porque não só de mãe solo, que isso acaba gerando, né? Porque às vezes o adolescente ou o pai, como a Júlia falou, né, recai sobre a mulher essa responsabilidade, ele vai viver a vida, ele vai fazer a faculdade dele, ele vai viajar e essa menina, essa adolescente acaba ficando para trás, né? Então, eu acho que a gente, num tempo curto, obviamente, a gente conseguiu aqui abordar muita coisa, mas eu queria pedir para a doutora, assim, o que que hoje você acha, assim, de mais importante? Essa nossa live vai ficar gravada. Quando eu falei de utilidade pública, ela realmente é um tema de utilidade pública, é uma live de utilidade pública. O que que você pode deixar para a gente, assim, como orientação, ou como dica, ou como a sociedade como um todo, ou grupos específicos, ativistas, militantes, podem fazer para ajudar, para fazer a diferença nessa realidade da gravidez precoce? Primeiramente, conversar desde ali da fase pré-puberal sobre alterações no corpo, na imagem, nas vontades. Depois, mais para frente, conversar sobre sexualidade, sobre oferecer uma ida ao médico para orientação, estar continuamente atento a esse cuidado, porque isso faz parte da formação do adolescente. Informar sempre, não basta uma vez, não basta sentar um dia e conversar sobre esse assunto. Esse assunto tem que ser tirado da cena do tabu. Ele tem que estar sempre em voga dentro da casa das pessoas, já que a gente não pode contar com a escola muitas vezes, o acesso à saúde às vezes é muito difícil. Então, é papel principal dos pais, dos cuidadores, durante a fase da adolescência, conversar com seus filhos. E levar ao médico para orientações mais específicas. Educar mesmo. Exatamente. Não Existem os métodos contraceptivos de longa duração e irreversíveis. Dentre eles o DIU, que é um anticoncepcional extremamente confiável, com uma eficácia semelhante à laqueadura, que pode ser inserido na adolescente após a primeira relação sexual. Ele tem uma duração de aproximadamente 10 anos, então é extremamente eficaz e tem disponível no SUS. Ele é um método de inserção simples no consultório, praticamente indolor, e é muito eficaz. Então, levar a procura do médico, a orientação de contraceptivo também é muito importante. E você falou que o ideal é essa abordagem, né? Essa educação ser uma coisa constante e começar na fase pré-adolescente, né? E seria o que isso hoje, assim? Que a maturidade está muito rápida, né, nas crianças, assim. Nas meninas. Minha mãe fala isso, que eu e a minha irmã éramos crianças, assim, bobonas até os 10, 12 anos, e que hoje a minha filha mais velha, de 10, é uma moça em comparação ao que eu era na idade dela, né, há 30 anos atrás. Então, que idade seria isso? Que idade você acha que dá para a gente já começar? Nas meninas, geralmente a partir dos 8 anos, já começa a surgir o brotinho mamário, pelos na axila, pelos na genitália. E é importante falar para sua filha de que, olha, filha, isso daqui é um sinalzinho de que você está começando a entrar na pré-adolescência. Aí ela provavelmente vai ficar com isso na cabeça e vai falar depois, o que é a adolescência? E aí você vai explicando de acordo com as perguntas que eles fazem,
você vai dando informações, não precisa ter uma informação, toma essa informação toda. Tem que ser aos poucos, tem que ser contínuo. Sim, Eu sim. acredito que a partir de 8, 9 anos seria uma boa fase para começar a orientar sobre as mudanças físicas no corpo da mulher. Até porque essas crianças elas já estão estudando na escola os órgãos, né, reprodutivos, motores, enfim. Eu acho que daria para fazer aí uma combinação se a gente colocasse o tabu de lado, né, os preconceitos de lado para evitar. E a gente tem disponível diversos instrumentos para falar sobre isso. Existem joguinhos que explicam sobre a menstruação, existem livrinhos próprios para a idade que explicam sobre a transformação. Dá para fazer isso de forma lúdica. Tem formas, né, que não são traumáticas, né? Não precisa ser um momento nem para a família, nem para adolescente, nem para criança. Dá para fazer de uma forma tranquila. A Júlia fez uma pergunta aqui. Se uma adolescente busca o atendimento sem responsável, ela vai ter esse atendimento? Com certeza. É obrigação do médico e de todos os profissionais da saúde atender. Isso. Eu acho que são informações super importantes, perguntas super relevantes, porque a gente sabe que a gente tem muitas seguidoras aqui, muitos seguidores, como você falou, o menino tem que ser informado, tem que ser orientado também. Você falou uma coisa que realmente me deixou pensando, né? O menino, depois que ele deixa de ir ao pediatra, né? Dificilmente ele passa a ir num clínico que faça esse tipo de abordagem, né? Que faça esse tipo de acompanhamento, né? Então, assim, mais uma vez, é família, é casa, né? É o ambiente da casa e o ambiente escolar, né? Que acabam sendo as boias aí para essas crianças. Doutora Luciana, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, seu tempo precioso para esclarecer, deixar isso tudo aqui, essa live rica para a gente, com tanta informação. E queria que você deixasse, assim, uma última... não só uma chama de esperança, né? Porque, assim, o assunto é um assunto pesado, a realidade é uma realidade muito dura, muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ter esperança e ação, né? Tem que ter verdade para isso. Então, o que você pode deixar aí como recado para todo mundo que vai assistir essa live e que está assistindo também? Eu agradeço primeiramente pelo convite e eu acho que informação e eventos como esse são muito importantes. A gente consegue, ao longo do tempo, melhorar a qualidade da saúde, melhorar a qualidade das informações e cada vez mais prevenir. É isso aí, a prevenção, né? Acima de tudo. Prevenção e informação é uma dupla dinâmica, assim, poderosa, né? Com certeza. Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que entrou, que saiu aqui. Eu sei que é uma disputa de lives, né? Tem até hora de rush de live agora aqui no Instagram. Queria agradecer demais a presença. Muito obrigada mais uma vez, doutora Luciana. E até uma próxima, com certeza, porque esse tema é um tema super importante, muito relevante. E se você não conseguiu assistir, vai ficar gravada a live no perfil da comissão, tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada, doutora. Boa noite.